Mateus 16, versículo 18 e 19. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Nós estamos encontrando aqui a autoridade recebida do Senhor, destinada somente a Pedro. Recebendo no versículo 19 as chaves do reino dos céus. Nós estamos encontrando aqui nesses versículos, no versículo de 18 e 19, duas coisas distintas: a igreja e o reino dos céus. A igreja e o reino dos céus não é a mesma coisa. Pedro não recebeu as chaves da igreja, e sim recebeu as chaves do reino dos céus. Vamos considerar esses pontos, eu acho que seria muito interessante. Primeiramente em Atos capítulo 2. Atos 2, nós vemos aqui o cumprimento de uma promessa que o Senhor Jesus fez aos seus discípulos. Ele diz para que não se ausentassem de Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos, que seria a pessoa do Espírito Santo vindo para eles. E esse capítulo 2, ele cumpre essa promessa. Ou melhor, Deus cumpre a promessa feita a Cristo, enviando o Espírito Santo. E diz que nesse lugar tinha mais ou menos umas 120 pessoas. No capítulo 1 de Atos, eles sobem como um grupo. E no capítulo 2, eles descem como o corpo de Cristo. Subiu um grupo e desceu o corpo de Cristo. Por quê? Porque aqui eles foram batizados com o Espírito Santo. E o Espírito Santo, aqui nesse mundo, está batizando, conforme Paulo nos ensina, está batizando num só corpo todos os salvos. E essa dispensação, chamada dispensação da graça, o que caracteriza é a presença do Espírito Santo aqui na terra, aqui no mundo, que teve início no dia de Pentecostes, do capítulo 2 de Atos. Então havia esse grupo de pessoas que nesse momento aqui, quando o Espírito Santo veio, eles passaram a falar idiomas, línguas de várias nações que estavam ali reunidos naquele dia. De judeus, de todas as partes, como diz um versículo 5, acho que é. Isso, o versículo 5 diz: E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. Então eles passaram a falar em línguas, logicamente essas línguas são os idiomas, não é essa confusão que nós encontramos aí no meio do arraial, desse balbuciar, dessa coisa inteligível, essa confusão. Não é isso que aconteceu aqui. Aqui eram idiomas, eles estavam falando em línguas das quais as pessoas
de cada língua respectiva entendia o que eles estavam falando. E eram judeus, porque a festa aqui do Pentecostes era para os judeus. E isso ocorria em Jerusalém. Então Pedro toma a palavra e começa a falar. O que era aquilo que estava acontecendo? Eu estou narrando para a gente não ler tudo isso aqui. Então ele começa a narrar o que era aquilo, que aquilo era a promessa que Deus estava cumprindo para com Israel. E ele começa a falar do Cristo, que foi rejeitado, que eles tinham negado, que tinham crucificado, entregou para que em mãos iníquas fosse crucificado, mas que Deus estava com isso, cumprindo. Tem um versículo que fala... 23. A este, Jesus, né, falando do Senhor, a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando vós, o crucificastes e matastes pelas mãos de injustos. Primeiramente, nós estamos vendo o conselho e presciência de Deus. Aquilo que aconteceu com o Senhor Jesus não foi acaso, não foi um acidente, não foi algo que houve um fracasso, mas sim, Deus estava cumprindo toda a sua promessa. Tudo que estava nos conselhos de Deus foi feito daquela forma. E para com os homens, a impressão foi que ele foi um derrotado. Mas Deus estava cumprindo isso. Então aquilo que os judeus estavam fazendo, Deus estava cumprindo a sua promessa. E que agora o Espírito Santo estava no mundo como promessa de Cristo na glória. O Senhor Jesus falou que quando ele fosse glorificado, ele enviaria do Pai o Espírito da promessa. Então ele passa a ficar falando, né, pregando sobre Cristo. E no versículo 37, primeiro 36, saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a este Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seus corações e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, aqui nós encontramos os judeus, né, Israel, ele falando para a casa de Israel, no versículo 36, sobre o Cristo, a promessa, tudo que era para eles, que estava naquela pessoa que eles crucificaram. E essa pergunta, que faremos? A resposta, Pedro, na hora, ele tinha recebido do Senhor Jesus as chaves do reino dos céus. Então ele usa isso aqui. Ele abre primeiramente para os judeus, ordenando eles para que eles se arrependessem, né, e fossem batizados, diz aqui. E disse, versículo 38, e disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pedro não estava de forma nenhuma introduzindo esses mais ou menos 3.000 pessoas que houve nesse evento, nesse caso, introduzindo eles no corpo de Cristo, e sim colocando-os dentro do reino dos céus. Versículo 47,
desse mesmo capítulo. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de se salvar. Aqui o Senhor, nesse versículo 47, o Senhor acrescenta à igreja os que iam se salvando. Não era Pedro que fazia isso. Pedro colocava para dentro do reino dos céus. E a porta de entrada, vamos dizer assim, é o batismo. Porque diz no versículo 41, voltando um pouquinho, no 41 diz, 40. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo, salvai-vos dessa geração perversa, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Então, o batismo foi a porta de entrada para o reino dos céus. Porque até então, é interessante nós pensarmos um pouco nesse sentido, porque essa é a linha que divide o cristianismo. Essa linha é que divide. Só para distinguir um pouquinho, a gente vai voltar aqui, mas vamos ler um versículo em Atos capítulo 10, só para poder entender melhor. Atos 10. Bom, eu vou resumir falando um pouco desse capítulo, que ele é um pouco extenso, né, muito comprido, que Pedro estava na casa de Simão, curtidor, na beira-mar, e havia um homem temente chamado Cornélio. Ele era temente a Deus com toda a sua casa, e ele teve uma visão de um anjo que falou para ele que enviasse mensageiros até Jope, onde que estava Pedro, e fosse na casa do Simão Curtidor e trouxesse de lá um homem, que era Pedro, que lhe tinha coisas para falar para ele. Então Cornélio pega e manda pessoas até lá para chamar Pedro. E nesse meio tempo, Pedro, lá onde que ele está, na casa de Simão, ele tem a visão, né, que nós já conhecemos bem, a visão daquele lençol que desceu, segurado pelas 4 pontas, com toda espécie de animal dentro. E uma voz que disse, Pedro, mata e come. E ele dizia, não, senhor, eu jamais comi coisa imunda. E o lençol voltava e isso aconteceu com ele. E ele ficou pensando, o que seria aquilo? E daí é chamado à porta, essas pessoas que vieram da parte de Cornélio. E Cornélio, ele era um gentil, ele não era judeu, ele não era de Israel. Ele era um gentil. E o Espírito falou com ele. Falou para que ele fosse com aquelas pessoas, que ele não se relutasse contra isso. E daí ele pega e vai. Ele vai com os mensageiros de Cornélio, e na hora que ele entra na casa de Cornélio, é interessante, para nós parece simples, né? Mas Pedro, como um judeu, ele jamais entraria na casa daquela pessoa. Porque o gentil, ele era simbolizado como o porco, né? O porco era um gentil. E ele chegou na casa de Cornélio, ele pegou e entrou, porque o Senhor tinha falado para ele que ele tinha que entrar. E chega lá, estava Cornélio com sua família, e todos os vizinhos, seus amigos, estavam tudo lá, esperando. Até foi nesse evento que Cornélio ajoelha aos pés de Pedro, e Pedro fala, não faça isso, que eu sou um homem igual a você. E daí Cornélio fala, nós estamos esperando. O que você tem a dizer para nós? Daí Pedro fala, agora eu estou entendendo
a visão que eu tive. E começa a contar a visão que ele teve lá na casa de Simão, daquele lençol que desceu, tendo animais imundos misturados com os animais limpos, e que o Senhor tinha falado que ele tinha que comer aquilo. E daí ele começa a falar. E ele começa a falar, ele começa a anunciar Cristo para os gentios. E enquanto ele estava falando, no versículo, capítulo 10, versículo 43, a este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que eram os judeus, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro, pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes, que também receberam, como nós, o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então aqui Pedro ele está encontrando a mesma situação, só que aqui ele está com os gentios e não com os judeus. Os gentios aceitando a palavra de Deus. E a mesma coisa acontece. O que ele manda fazer? Ele manda ser batizado. Porque Pedro ele não tinha autoridade para botar ninguém no corpo de Cristo, ou seja, na igreja. Mas ele tinha autoridade para colocar dentro do reino dos céus. Então ele manda que seja batizado. E a distinção dessas duas nações, desses dois povos, melhor dizendo, é que os judeus ouviram, ficaram compungidos, contritos com aquilo que eles ouviram, que eles crucificaram o Messias. Que faremos? Arrependei-vos, sejam batizados e recebereis o dom do Espírito Santo. 3 coisas. Arrependei-vos, porque eles estavam comprometidos com a culpa de ter crucificado o Messias. Sejam batizados, que eles tinham que se conectar a Cristo, e daí eles receberiam o Espírito Santo. Isso era o caso do judeu. E hoje, que é o caso nosso e é o caso dos gentios aqui, enquanto eles estavam ouvindo a palavra, o Espírito Santo veio habitar neles já. Por eles ouviram, eles creram, eles estavam ouvindo o que Pedro estava falando, eles creram. O Espírito Santo veio morar neles. E daí que eles foram batizados. Então isso é o caso do gentio. Por quê? Porque o gentio ele não tem a culpa direta de ter crucificado a Cristo. É um pecador igual a todo mundo. Como diz Paulo, Deus encerrou judeu, gentio, grego, escravo, tudo num degrau só. Porque são todos pecadores. Mas aqui no caso de Pedro, é uma coisa distinta, porque ele tinha o poder das chaves de abrir o reino dos céus. Então ele usou isso ali em Atos 2, abrindo para Israel, e aqui no capítulo 10, abrindo para os gentios. Então é interessante que ele abriu o reino dos céus. Ele abriu essa porta. E a linha de divisória foi o batismo. Batizava e colocava para dentro. Dentro desse terreno, dessa profissão cristã, chamado Reino dos Céus, existe o corpo de Cristo, que é composto por todos aqueles que são salvos e remidos pelo sangue de Cristo, que é a igreja. Por quê? Não é a mesma coisa. Porque
o batismo colocou para dentro pessoas que não eram salvas também. O caso do Elimas, né, que chamava o mágico lá, Simão Mágico, né? Até o Limas era outro, né? Naquele dia que aconteceu com Simão, o mágico que foi batizado, naquele dia a profissão cristã ficou maior do que o corpo de Cristo. Né? Se nós podemos dizer assim, não sei quantos tinham ainda, mas como testemunho escrito, naquele dia tinha uma pessoa a mais ali dentro que não era, pela palavra não diz que ele era salvo. Mas ele estava ali dentro, ele tinha sido batizado, ele era um cristão nominal. Então eu queria chamar a atenção que o batismo sempre existiu. Tá? O batismo sempre existiu. Tem um versículo em João 9, Evangelho de João, capítulo 9. Quando o cego de nascença, ele foi curado pelo Senhor, os fariseus começaram a indagar e pressioná-lo. Então ele diz uma palavra aqui que eu acho interessante. Versículo 27. Respondeu-lhe: já vo-lo disse e não ouvistes. Para que o quereis tornar a ouvir? Quereis vós, porventura, fazer-vos também seus discípulos? Então o injuriaram e disseram: discípulo dele sejas tu. Nós, porém, somos discípulos de Moisés. Os judeus, eles eram batizados a Moisés. O Senhor Jesus também foi batizado como judeu. No 8º dia, como era o costume, eles eram levados no templo. E o que caracterizava o seu batismo? Era a circuncisão. Era circuncidado no 8º dia e ele era um judeu. Como Paulo fala, sou judeu circuncidado no 8º dia, tal. Ele era batizado a Moisés. E aqui eles estão falando, nós somos discípulos de Moisés. E o que caracterizava ser discípulo? É ser batizado. O batismo, ele é batizado a alguém. No caso, eles eram batizados a Moisés. Hoje, por exemplo, os budistas, eles são batizados a Buda. Eles têm um batismo. Ele é um budista, porque ele foi batizado em nome de uma pessoa. E o batismo, que tinha o batismo de João nos evangelhos, batizados a João, os discípulos de João, que logo depois eles foram batizados a Cristo. Então nós estamos vendo em Atos 2 e em Atos 10, o batismo aplicado a Cristo, sendo batizados em Jesus, a Jesus. Então o batismo nada mais, se é que eu posso dizer assim, né, torna uma pessoa um discípulo. O batismo não salva a pessoa, e sim faz dele um discípulo. Ou seja, coloca dentro da profissão cristã. Mas não diz que ele é salvo. Coloca dentro da profissão cristã. Então, dentro desse lugar, como estou falando, dentro dessa profissão cristã, desse lugar, desse terreno, existe a igreja, que é composta por todos os salvos. Logicamente, os que morreram, os que estão vivos. E dentro desse terreno, houve as divisões, as confusões doutrinais, que foi quebrado a unidade que deveria haver no corpo de Cristo. Então, existe hoje essa profissão cristã, essa grande casa, existe a igreja e existe a assembleia. E a assembleia são aqueles que estão reunidos no nome do Senhor,
é um grupo de pessoas trazidas por Cristo, Timóteo 2, trazidos por Cristo a um lugar onde Cristo tem a primazia. Onde o Senhor se coloca no meio de 2 ou 3 reunidos ao seu nome. Mas Ele traz e congrega. E a linha que divide a Assembleia dos demais, vamos chamar assim, das demais coisas, é a autoridade do Senhor com respeito à mesa do Senhor. É a autoridade que a Assembleia tem em receber ou não receber alguém à comunhão. Um versículo eu vou parar de falar um pouco para os irmãos também poder ajudar. É um assunto extenso isso aí. Em Coríntios capítulo 5, 1 Coríntios capítulo 5, o apóstolo Paulo está falando com a Assembleia de Corinto sobre uma pessoa que tinha pecado e tinha que ser colocado fora de comunhão. Então, vamos ler um versículo. Versículo 11 e 12. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com o tal, nem ainda com mais. Por quê? Que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão de dentro? Mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. Então ele foi tirado de dentro da Assembleia. Ele foi tirado de dentro, não diz aonde que ele foi colocado, somente diz de onde foi tirado. E isso ele foi tirado da comunhão. Então a linha que divide a Assembleia é o ponto onde nós partimos o pão. Porque a Assembleia que liga, no ato de receber alguém à comunhão, nós estamos ligando, é a autoridade da Assembleia em ligar alguém. E isso não está conectado tão pouco também, irmãos, com salvação. E sim, nós estamos falando de coisas aqui do mundo, das coisas de Deus aqui na terra. E a Assembleia ela tem autoridade e responsabilidade em manter o nome e as glórias de Cristo. A santidade na casa de Deus. Então aqui nós estamos encontrando como que essa pessoa foi desligada, foi tirando fora de comunhão. Isso nós encontramos em Mateus 18, né? Que a Assembleia tem autoridade para isso. Então eu estou querendo dizer nesse ponto, para ajudar a esclarecer, porque muitas vezes nós confundimos o que é o corpo de Cristo, o que é a Assembleia, o que é a grande casa, o reino dos céus. Misturamos as coisas e são completamente distintos. O corpo de Cristo é uma coisa, a Assembleia é outra coisa e a profissão, a grande casa é outra coisa. Tá? Então, é muito interessante isso. Que no corpo de Cristo ninguém tem autoridade para colocar e tão pouco para tirar. O apóstolo Paulo aqui não estava dando autoridade para tirar essa pessoa do corpo de Cristo. De forma nenhuma, ninguém pode fazer isso. Uma pessoa salva, ela é salva para sempre. Ela é judicialmente perdoada e colocada no terreno de salvação. E o terreno de salvação é posição, e posição eterna. A condição do cristão no mundo é outra coisa, que é o nós vemos em nós mesmos. Né? Os altos e baixos da nossa vida, a fraqueza, muitas vezes está bem.
Então isso não muda a minha posição. Minha posição é eterna com Cristo, graças a Deus. Não depende de mim. Agora, a condição, sim. Então aqui em Coríntios 5 estava havendo uma disciplina por alguém que pecou. E essa tirada fora não é tirar do corpo de Cristo, de forma nenhuma, ninguém tem essa autoridade. Ele foi tirado da Assembleia. E não disse se ele era salvo, se ele não era salvo. Mas foi tirado fora, não importa quem fosse. Seja irmão, seja... Não... Tem que ser colocado fora. Porque é juízo, o julgamento sobre o pecado. Mas não é judicialmente movendo coisas eternas. Não. É com respeito, santidade, convém a tua casa. É a casa de Deus na terra. É a autoridade que a Assembleia tem e o dever, né, de julgar o mal. Isso é uma coisa. E é muito importante nós entendermos isso, irmão, que a Assembleia, ela tem essa posição. E existem os de fora, tá? Que Paulo fala aqui, os de fora. A vontade de Deus é que todos estejam reunidos ao seu nome. Não existe alegria nenhuma para nós em falarmos de divisões. A divisão é, acima de tudo, pecado e desonra para Cristo e perda para nós. Nós sabemos que existem muitos vasos que são de ouro e de prata, mas que estão contaminados e que poderiam estar aqui ministrando entre nós. E nós precisamos, mas não podem estar aqui. Mas o que mantém o princípio de estar reunido ao nome do Senhor é segundo a verdade, e a verdade não pode ser sacrificada. Nós podemos ler primeiro em Lucas 22, Lucas 22, o versículo 7. Chegou, porém, o dia dos asmos, em que importava sacrificar a Páscoa. E mandou a Pedro e a João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa para que a comamos. E eles lhe perguntaram: Onde queres que a preparemos? E ele lhes disse: Eis que quando entrardes na cidade, encontrareis um homem, levando um cântaro da água, seguiu até a casa em que ele entrar. E direis ao pai de família da casa: O mestre te diz: Onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobilado, aí fazei preparativos. E indo eles, acharam como lhes havia sido dito, e prepararam a Páscoa. Aqui nós temos uma indicação muito preciosa, muito clara, que o Senhor nos dá, de como nós sabemos onde nos reunir. Fala para seguir esse homem com um cântaro d'água. Nós já ouvimos isso muitas vezes, mas é uma indicação muito precisa para nós e muito importante. Fala esse homem como uma figura do Espírito Santo e desse cântaro da água como a palavra de Deus. E nós somente seguimos, reconhecemos a autoridade da palavra e a direção do Espírito Santo. E o Espírito Santo quer levar todo crente para estar reunido nesse lugar onde o Senhor preparou. Fala que era um lugar mobiliado já estava preparado, né? Eles não tiveram que preparar esse lugar segundo os seus pensamentos. A única coisa que eles fizeram foi reconhecer esse homem com o cântaro da água, e onde ele entrou, eles entraram. E nós também estamos aqui, reunidos ao nome do Senhor, porque o Espírito Santo nos mostrou, nos revelou a palavra de Deus. E nós reconhecemos esse lugar.
irmão estava falando com relação a 1 Coríntios 5. E 1 Coríntios 5 fala, se a gente pudesse voltar lá, versículo 9. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão. Essa é uma separação importante, irmãos, para nós, para nos colocarmos nesses círculos, né, que o irmão estava explicando com relação àqueles que estão fora da profissão cristã, aqueles que não foram batizados, né, são os ateus, eles estão fora do círculo do reino de Deus. Existe um círculo menor, que é a igreja, todos aqueles que são salvos, e no meio desse círculo existe a mesa do Senhor, como o irmão estava explicando. E aqui, no versículo 9, o apóstolo já coloca de fora o mundo, que ele fala assim, não quer dizer absolutamente com os devassos desse mundo. Então, já tira fora aqueles que são do mundo. Porque senão a gente teria que sair fora do mundo, nós temos contato com o mundo, né? Mas está falando especificamente de pessoas que dizem-se irmãos e que estão nessas condições aqui. Então, como o irmão está falando, eles eram tirados de um lugar. Aonde era esse lugar que eles foram tirados? Porque nós lembramos que essa época aqui, que foi escrita essa carta, não haviam divisões. Não havia divisões. Havia alguns grupos, e o apóstolo Paulo exortou a esses grupos, né, para que eles tivessem o mesmo pensamento, mas não existiam divisões. Então existia uma única mesa, um único centro, que era a mesa do Senhor. E esse homem que havia pecado, ele foi tirado desse único lugar, que era a mesa do Senhor, e foi colocado fora. Mas ele estava numa posição, isso que o irmão estava explicando, que não era nem o mundo e nem os que estavam dentro. Então existe um lugar que são aqueles que estão fora. Isso é importante a gente entender. E outra coisa também é que a carta de Coríntios, ela fala do capítulo 1 ao capítulo 9, ao capítulo 10, ela fala da casa de Deus. Tudo que está tratado em Coríntios até o capítulo 10 fala com relação à disciplina e à ordem que deve haver na casa de Deus. E do capítulo 11 até o final, vai falar com relação ao corpo de Cristo. Então nós vemos o capítulo 12, fala que o corpo tem muitos membros, quando um membro padece, os outros padecem, e assim por diante. Capítulo 11 vai falar da ceia, né, que está o corpo ali, né, sendo a expressão do corpo de Cristo. A mesa do Senhor, ela é a expressão local do corpo de Cristo. Então, quando essa pessoa que foi tirada de comunhão, aqui no capítulo 5 de Coríntios, ela não foi tirada, como o Lemão estava falando, porque ele era ou não era cristão. Isso não está sendo levado em consideração. Ou porque ele fazia parte ou não do corpo. Isso não entra na questão. A questão é que a casa de Deus, a santidade convém à tua casa para sempre. A casa de Deus convém a santidade. E ele estava sendo tirado por quê? Por falta de santidade. Ele estava sendo tirado não do corpo de Cristo, mas da casa de Deus. A administração é sempre com relação à casa de Deus. E aqui a comunhão, a adoração,
a representação, o partimento do pão com relação ao corpo de Cristo. E uma coisa interessante, nós estamos meditando na palavra de Deus, no pensamento de Deus, e Deus quer compartilhar os seus pensamentos conosco. E Deus quer que nós, porque tem um versículo que fala que nós temos a mente de Cristo. O Senhor um dia vai, como a gente está vendo, né, em João 17, um dia vai mostrar, nos capacitou para que um dia nós entendamos a sua glória. E nós vamos poder ver a glória de Cristo. Mas Deus não quer apenas que nós tenhamos comunhão com os seus pensamentos, mas Deus quer que nós tenhamos comunhão com os seus sentimentos também. Uma coisa que chama a atenção na palavra de Deus, os irmãos devem ter observado já, é quanto ao valor que Deus dá quando você recebe uma pessoa na sua casa. Hospitalidade. O valor que Deus dá à hospitalidade. Por quê? Porque um dia Deus vai nos receber na sua casa. E Deus vai ter uma alegria tão grande de nos receber na sua casa, como nós não vamos ser hóspedes, né, mas nós vamos ser hóspedes eternos, vamos dizer assim. E Deus quer que a gente tenha no nosso coração, né, nós que temos casa, que a gente também compartilhe dessa alegria que é nós recebermos na nossa casa um irmão e podermos conversar das coisas do Senhor, enfim, ter comunhão com o Senhor. E nós sentimos a alegria de receber um irmão. E Deus quer que nós tenhamos também, que nós compartilhemos com Ele dessa alegria que Ele tem em nos receber na sua casa. Então é muito importante isso, que devemos ter comunhão com o pensamento de Deus, devemos ter comunhão com o sentimento de Deus. E uma coisa que, com relação, né, a gente está conversando do arraial, estamos conversando dos que estão fora e aquela coisa toda, né? E a grande casa, Deus havia estabelecido a casa de Deus. Só que a casa de Deus, por causa dos que se infiltraram, dos falsos que se infiltraram, e daqueles verdadeiros que foram enganados, né, e caíram em pecado e desviaram, quiseram levar o rebanho após si, né, nós vemos o apóstolo Paulo falando em Atos 16, né, nós vemos que a casa de Deus se tornou hoje essa grande casa que nós vemos aí, a grande casa das denominações, enfim, toda essa ordem religiosa que existe. E nós vemos em Apocalipse o que Deus pensa disso. Apocalipse capítulo 3. Os irmãos sabem que essas 7 cartas que se referem ao Apocalipse falam de 7 épocas em que a igreja passou, e nós estamos vivendo hoje a última fase da igreja, ou essa igreja de Laodiceia. E no versículo 14 do capítulo 3 do Apocalipse fala: E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Esse é o pensamento, ou esse é o sentimento que o Senhor Jesus tem com essa ordem de coisas que está, vamos dizer, rodeando assim a cristandade. O Senhor vai vomitar essas coisas da sua boca. Ele tem, se a gente pudesse falar isso, nojo dessas coisas. Que é uma coisa que não serve absolutamente para nada. Não é nem morno, ou melhor, não é nem frio, nem quente. Se fosse frio, serviria para refrescar. Se fosse quente, serviria para aquecer. Mas não serve nem para refrescar, nem para aquecer. Uma coisa que é uma massa, um negócio que não, o Senhor não tem o que usar disso. E nós devemos, irmãos, ter esse sentimento também com relação a
todo esse sistema, toda essa ordem de coisas, dessa ordem de confusão que existe. Devemos ter esse sentimento, que o sentimento que o Senhor tem, o Senhor está pronto a colocar para fora todas essas coisas. Logicamente que isso está falando de testemunho, isso não fala de irmãos, porque na verdade existem muitos irmãos que estão, infelizmente, nesses lugares, nessas denominações e com esses pensamentos, com coisas que desonram o nome de Cristo. E nós devemos amar esses irmãos. Mas o fato de nós devermos amar esses irmãos não significa que nós devemos andar com eles e andar nessas pisadas de que eles estão andando. O Senhor fala, sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. O irmão estava falando que no começo da Bíblia fala, no princípio, Deus. Deus criou. Aí a terra entrou naquela confusão toda, naquela água misturada com a terra, o caos que havia. Qual foi a primeira coisa que Deus fez? Separou. Deus colocou luz, aí quando colocou luz, Deus separa. Separou a noite, separou do dia. E assim nós devemos, irmãos, na nossa vida, nas coisas que se relacionam com a igreja, com nossos irmãos, com relação a qualquer situação da nossa vida, separação. Santidade, e aí então pode haver Deus, então, a partir daí, coloca, restaura, né, por assim dizer, a terra. A carta de João, por 2 vezes, fala que Deus é amor. Mas no começo ela fala que Deus é luz. Deus é amor 2 vezes. Mas em primeiro lugar, Deus é luz. Deus não pode ser amor se primeiro não for luz. Não pode haver comunhão, gozo, se não houver santidade, separação. É importante isso, nós termos não somente comunhão com o pensamento de Deus, mas comunhão com o sentimento, o que o Senhor pensa disso. Devo sentir a mesma coisa. 1 Samuel, capítulo 22, versículo 1. Então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso, e ele se fez chefe deles. E eram com ele uns 400 homens. Aqui Davi, ele era rei de Israel, mas Saul estava no seu lugar. O trono estava com Saul, e Saul era injusto, e o povo estava sofrendo na mão de Saul, inclusive. E Davi aqui, ele se esconde, ele foge, porque ele estava sendo rejeitado. E essas pessoas que desceram a ele eram aqueles que não estavam concordes com Saul. Essas pessoas aqui, de forma nenhuma, eram pessoas de mau caráter. Como diz aqui, que eram endividados, desgostosos, não está querendo dizer que eram trapaceiros, não, de forma nenhuma. Eles eram pessoas que estavam descontentes, desgostosos, sofrendo as consequências do reinado de Saul. Então eles vão e se agregam a Davi, nesse lugar de rejeição. E essa caverna de Adulão é uma figura da Assembleia. Todo o sistema, né, nós estamos vendo que a profissão do nome do Senhor Jesus, ela se corrompeu. Por incrível que pareça, irmãos, o que o cristianismo tem feito com o nome do Senhor é fazer do Senhor de Jesus um homem popular. E o Senhor não é popular. Ele é o Senhor Jesus. Vocês lembram que
que quando o irmão contou hoje de José no Egito, quando os seus irmãos venderam ele para o Egito. E lá no Egito ele se tornou, no lugar de Faraó, governador, e os seus irmãos, sem saber, foram até lá buscar comida, porque é lá que tinha comida. E José sabia que eram seus irmãos, ele falou assim: sois espiões. Não, Senhor, nós não somos espiões, nós somos filhos de um pai, nós temos irmãos assim assado, e nós viemos aqui buscar comida. Vocês são espiões. Não, nós não somos. Vocês são espiões. Por que ele falava que era um espião? Por quê? Porque eles estavam ali para comer, para buscar comida, mas não reconheciam a autoridade de José. Então, o que o homem tem feito? Ele fez de Cristo, né, na profissão cristã, o nome de Cristo, um homem grande, mas não reconhece a autoridade que realmente ele tem. Então, é espião. E na Assembleia, muitas vezes, se nós queremos estar na Assembleia, mas não queremos reconhecer a autoridade de Cristo, nós somos espião. Nós queremos gozar, usufruir das bênçãos de Cristo para nós, mas não reconhecemos a autoridade dele na Assembleia. Sois espiões. E isso, irmão, nós devemos ponderar muito bem, porque nós estamos nesse lugar de rejeição. Os que se agregaram aqui na caverna de Adulão, cada um tinha o seu caráter, cada um tinha os seus problemas, cada um a sua vida, mas eles se colocaram ombro a ombro ali. E Davi era o chefe deles. E a Assembleia, o Senhor é o Senhor. E nós somos irmãos. Nós estamos aqui por causa do Senhor. O Senhor nos abrigou, né? O Senhor nos recebeu. E nós estamos aqui lutando pela mesma causa. E muitas vezes o inimigo, né? Muitas vezes não. O inimigo quer constantemente, dia a dia, nos dividir. Na época de Jó, tinha o mundo inteiro. Mas Jó era o problema para Satanás. Era Jó o problema dele. Foi lá para o céu, ao Jó. Ele queria Jó. Tinha o mundo inteiro. Não, ele queria Jó. Tem o mundo inteiro, irmãos. Mas a Assembleia, Satanás quer a Assembleia. Ele quer beijar aqui dentro, ele quer dividir, ele quer provar, ele quer judiar, ele quer atrapalhar. E é interessante nós considerar esse fato, que a Assembleia é o único lugar na face da terra onde existe o nome do Senhor Jesus. E nós devemos reconhecer a autoridade de Cristo nesse lugar. Porque a profissão cristã fez desse nome popular, não conhecendo, chamando de Senhor, mas não reconhecendo a sua autoridade. Eu estava lendo agora nos versículos em 2 Timóteo capítulo 2, que fala dessa grande casa que nós devemos apartar. Nós devemos apartar do sistema, mas também dos vasos. Às vezes nós nos apartamos do sistema, reunimos ao nome do Senhor, mas temos comunhão com os vasos que estão contaminados. Isso também é um erro. 2 Timóteo capítulo 2 é apartar-se dos vasos, e não somente do sistema. Por quê? Porque são os que estão de fora e os que estão dentro. E às vezes nós estamos dando preferência aos de fora e peleando com os de dentro. Então, que interessante, irmão, nós distinguirmos, né, como nós já desde o começo, essas linhas que dividem esses lugares e respeitarmos a autoridade do Senhor com respeito a isso. Olharmos para Ele. Ele é o Senhor. E Ele tem autoridade absoluta. Nós vamos entender que o Salvador nosso, Ele é o Senhor. Não apenas Salvador. Excelente, Ele é o Salvador. Mas Ele é o Senhor. Nosso Senhor. E aqui Davi, essa figura desse... O Senhor é rejeitado nesse mundo. A Assembleia é um lugar rejeitado. Mas é o lugar onde o Senhor está. E se nós estamos, devemos ter graça por isso. E andarmos juntos. Andarmos pela mesma causa.
Só mais um pontinho que eu queria fugir da memória. O irmão citou os filhos de Eli. E eu estava pensando que o pecado dos filhos de Eli foi que eles logicamente, eles vinham abusando daquilo que era do seu sacerdócio, né? Mas eles morreram no momento que eles pegaram o incensário e foram oferecer. E diz, no nosso trecho que narra isso, ofereceram um fogo estranho, foram consumidos. Dele. Ofni e Finéias. Diz dele, sacerdote. E eles ofereceram um estranho. E por que fogo estranho? O que quer dizer isso? Porque o incensário, o que ele levava, ele pegava lá no altar de holocausto, o altar onde era o sacrifício, pegava as brasas de lá, colocava o incensário e levava para ser oferecido o incenso. E eles não, eles pegaram e tacaram fogo ali mesmo e levaram lá dentro. Eles botaram o fogo no incenso e levaram. Foram consumidos. Irmão. Por que isso? Porque o relaxo, né, o desmanzelo, fogo, tudo é fogo. Soca fogo aí, ponto. Fogo, o que é? Para tacar fogo, aí taca fogo e vão lá para dentro. As brasas tinham vindo do altar. Tem que pegar as brasas do altar. Um fogo. É interessante que o altar lá, o altar de sacrifício, Deus acendia de fogo. Não era o sacerdote. Deus atiçava fogo ali e pegava fogo. E ali ele colhia a brasa, colocava no incensário e levava para fazer a oferta de aroma. Então é interessante isso para nós hoje, é bem instrutivo, porque o que está acontecendo, o que formou a divisão, é pensamento, mas tudo é fogo. O que é divisão? É isso aí, não, tudo a mesma coisa. Tudo é igual, tudo é fogo. Não, o Senhor é o mesmo, seu Senhor é nosso, não, o Senhor só. A adoração, todo sacrifício tem princípio unicamente na obra de Cristo. Tira tudo que é do homem, sobra somente o que Cristo fez por nós. E é reconhecimento, irmãos. Isso que a Assembleia é esse lugar, nós reconhecemos isso e guardamos essa verdade, ainda que não entendamos, né? Lógico que nosso povo, mas essa é a verdade. E devemos preservar isso. E o amor a isso leva a conservar isso. Vocês lembram aquelas duas meretrizes na época de Salomão, que as duas deram luz ao mesmo tempo e moraram juntas? Morreu o filho da uma, quando ela acordou de madrugada, o filho estava morto, ela foi lá e tocou o bebê. Quando ela pegou de manhã, a mãe foi amamentar, o bebê estava morto, chorou, mas ela viu que aquele filho era dela. O filho dela estava no colo da outra. Não, mas esse filho é meu. Não, o filho seu é isso aí. O que é isso aqui? E ficou aquela manda. Levou a Salomão. Salomão, quem é que é? Não é meu, não é meu, é meu, não é meu. Põe aí no meio, pega uma espada, corta no meio, dá metade para cada um. A mãe, a vida da mãe, na hora, não, dá para ela, mas não é criança. Ele falou, não, corta ele, sim, corta, vamos dar para cada um. A mãe falou, não. A outra falou, não, tá. Então, pega e dá aquela, porque essa é a mãe. Se nós temos amor da verdade, queremos repartirmos. Nós não queremos divisão. E se nós não temos amor, vamos dividir. Corta isso aí. Nós queremos logo fazer coisas segundo o homem, segundo o instinto, e já partir para esse ponto. Nós devemos, diante do Senhor, sabe, a Assembleia é um lugar que nós passamos por provações. Somos humanos, né? Temos nossas fraquezas e problemas entre nós, a carne está aí. Devemos exercitar diante do Senhor. Temos algum problema? Põe diante do Senhor, vê o que vai falar. Então, irmãos, que interessante esse lugar único que é a Assembleia. Não vamos esquecer esse ponto, que a Assembleia é o único lugar onde o Senhor se apresenta.
Ele não reconhece. A única religião que foi reconhecida por Deus foi o judaísmo. Única. E nosso. Então não vão pensar que Deus está reconhecendo uma religião, que Deus não reconhece nada disso aí que está em fora, irmãos. Isso é tema do homem. Nossos irmãos estão ali, estão infelizmente com o irmão falando. Isso é triste para nós, não está falando com alegria. Nós estamos falando com humilhação. Mas essa verdade, a Assembleia é a expressão da verdade do corpo de Cristo. E nós não podemos manter isso, que é autoridade de Cristo, senão nós nos tornamos espião. Se nós não reconhecemos que a autoridade do Senhor está na Assembleia.